lembrar, né, que eu sei que você já sabe. Bom, começamos a gravar então, começamos a nossa aula de português de hoje, dia 3 de abril, e eu gostaria de dar as boas-vindas aí para todo mundo, dizer que é muito legal, né, a gente está junto porque, tá junto entre aspas, né, porque esse isolamento nos deixa aí, então né, tão isolados, como o próprio nome já diz, e é um momento que eu acho bem bacana de a gente conseguir compartilhar ideias, né, de a gente discutir um pouquinho, de a gente rever e sair um pouquinho aí da monotonia, né? Como é que vocês estão com as outras disciplinas, gente? Está todo mundo trabalhando aí pelo Meet com vocês? Vocês podem responder aí pelo abrindo o microfonezinho ou... Pior que sim, tá todo mundo, tipo, interagindo bastante. Até a professora de educação física mandou uma atividade. Opa! Ah, que bom, que bom. Então todo mundo todas as disciplinas estão dando trabalho aí para vocês. Trabalho. Mas É, pelo. umas estão se preocupando em, tipo, dar aula pra passar atividade, e outras são, tipo, aqui estão os slides e aqui tá a atividade, faça. Sim, cada um de uma forma, né? O pessoal ainda está se adaptando a essa nova realidade que é bem nova para todo mundo, né? A maioria de nós não estamos acostumados aí com trabalhar com EAD. Então, acreditem, há professores que realmente estão assim apavorados com Eu imagino. a tecnologia, né? Mais da área da eletrônica, aí vocês já se adaptam um pouquinho melhor, né? Agora, a gente não, né? A gente é complicado. É complicado. Bom, então, gente, É, e eu espero, né, além disso, além dessa questão da aula aí, espero que vocês estejam bem aí na medida do possível, né, estejam ocupando esse tempo aí da melhor forma, né, é um momento aí de aproveitar para ler um bom livro, para ficar com a família em casa, acredito eu que vocês estejam aí, ou grande parte, né, esteja com pai, mãe, ou só com a mãe, ou só com o pai, ou com algum familiar responsável, mas isso é muito legal, né? Tem esse lado que aproxima bastante. Claro que tem o lado da brigaçada, né? Porque todo mundo junto e todo mundo ao mesmo tempo em casa, o rolo é grande. Mas se a família for muito grande, mas é o momento de a gente exercitar a nossa tolerância, né? É o momento de assim, meu Deus, vamos lá, contar de 1 a 1000 ali antes de dar aquela resposta que a gente pensa que o pessoal mereceu, né? Como é que vocês estão se virando aí? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Conversar um pouquinho aí? Eu tô estudando, basicamente, e lendo os livros do vestibular, que eu tinha encomendado antes e agora tá chegando. Ah, que bom. Sabe que eu pretendia, assim que veio essa questão do isolamento, assim, vou ler os livros agora, né? Agora é a oportunidade. Aham. Acredita que eu não consegui chegar perto nem de um ainda. Eu estou aqui com o Fazenda Modelo, aqui tá do meu lado. Sim. Eu nem consegui abrir ainda porque essa reestruturação total das aulas, essa correção de atividades por e-mail, meu Deus, é um processo muito trabalhoso, porque a gente recebe atividade ou por e-mail ou pelo Siga, né? Aí você tem que baixar, você tem que salvar lá no arquivo, você tem que corrigir, você tem que salvar de novo, e você que tem que procurar o e-mail do cara que te enviou para você mandar. Então, está dando muito trabalho. Eu não consegui nem chegar perto ainda dos livros. Ontem teve uma aluna que me fez uma pergunta exatamente desse Fazenda Modelo. Eu, não consegui chegar perto ainda. Quer dizer, perto eu cheguei, só li a capa. Mas que bom, Pamela. Que bom que estás
conseguindo aí, te organizando para isso. Isso é bom. Uhum. Começar a fazer isso daí também. Acho que para a partir da semana que vem já começa a entrar dentro da normalidade aí da EAD, eu já acho que me organizo um pouquinho mais e já vou começar a ver até para começar a discutir com vocês também, né? Uhum. Tá. As obras. Mais alguém gostaria de falar o que está fazendo aí da vida? Intercalando estudo com jogo, né? Estudo pra dar aquela estressadinha e o jogo pra relaxar. Ótimo, bom, bom. Nem tudo a gente tem que levar da melhor maneira possível. Show, João, é isso mesmo. Ter um pouquinho de lazer também, né? Afinal de contas, somos seres humanos. E se ficar de olho na televisão a vida inteira, a gente pira, né? Cada dia, cada notícia é assustadora. Então, o negócio é começar a se ocupar com outras coisas mesmo. Parabéns. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar? Ou de escrever? Pessoas tímidas, hein? Que gente tímida. Bom, gente, então hoje nós vamos. Eu preparei uma aulinha para vocês, coloquei lá o materialzinho no Siga, porque eu considero assim, ó, para quem. Eu sei que a redação ela é problemática, né? É problemática em que sentido? Que nem todo mundo. Nem todo mundo gosta de escrever, né? Já vamos começar por aí. E também nem todo mundo sabe escrever de acordo com os padrões aí exigidos por Enem, padrões exigidos pelas instituições aí. Então, o que a gente precisa primeiro saber assim? Quem vai fazer redação, independente se é para o Enem ou não, quem souber fazer redação do Enem sabe fazer qualquer tipo de redação. A redação para o Enem ela é diferente da redação do resto dos vestibulares do Brasil, né? Eles fazem uma exigência um pouquinho maior que a dos demais vestibulares. Então, por isso que eu digo assim, ó, a do Enem ele exige mais, né? Então, quem souber fazer para o Enem, sabe fazer para qualquer outra instituição. E a nossa ideia hoje aqui, e eu não sei se a gente termina o conteúdo hoje, mas é a gente começar a refletir um pouquinho sobre a redação em si, né? O que é esse ato de escrever, o que esse pessoal do Enem quer de mim, porque uma redação, por exemplo, do Enem, os temas, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas os temas são sempre temas sociais, né? Então, são temas relativamente fáceis de a gente falar sobre. A não ser aí no ano retrasado que falou sobre a questão dos surdos, que eu julguei bastante difícil, mas os demais têm se mantido assim temas bastante, coisa de quem lê um pouquinho de jornal ou assiste a um jornal televisivo, consegue tranquilamente trabalhar, né, a temática. A redação da Universidade Federal, a mesma coisa, só que, por exemplo, quem vai fazer a UFSC, a UFSC tem um estilo de redação diferente do Enem pelo seguinte, a UFSC não pede só dissertação, mas ela pede também, a UFSC pede um texto dissertativo, ponto final. Ela não diz que tipo de texto dissertativo é esse. Paralelo a isso, ela pede, às vezes, uma lenda, um conto. No ano passado, ela pediu um textão, lembra? Era para o pessoal fazer um textão, a primeira vez na vida que apareceu isso. Isso nem é um gênero textual, até os professores de português ficaram, nossa, né? Como assim? Como trabalhar? E muitos alunos não fizeram, até por medo, acho que a gente até já comentou isso aí em sala, mas assim, a UFSC, ela trabalha formas diferentes de gêneros textuais, né? O Enem não, o Enem sempre, desde que foi criado, o Enem trabalha apenas com um único gênero textual, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou apresentando aqui na telinha, o slide que eu fiz ontem, aí para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Tá? Eu vou, se alguém for entrando,
À medida que o pessoal for entrando, eu vou saindo lá e vou permitindo o acesso. Vocês conseguem enxergar o slidezinho aqui, Redação Enem 2020? Uhum. Joia. Então tá. Bom, então eu começo assim, algumas curiosidades sobre a prova do Enem 2019. Isso daqui é legal vocês saberem, olha que interessante que tem sido a prova do Enem. No ano passado, mais de 3 milhões de alunos, de pessoas, né? Alunos não, de pessoas, fizeram a prova do Enem, e saiu a estatística, saíram as estatísticas aí de todas as provas. Olha só que interessante, sempre se faz um comparativo, né? No Enem, por exemplo, 2018 e 2019. E no ano passado, o pessoal do INEP fez o comparativozinho desde 2016. Né? Então, nota da média, por exemplo, de matemática. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, para ficar melhor para vocês. A nota, por exemplo, da média de matemática. No ano passado, vamos comparar 2018 e 2019. Em 2018, a média era 5,3, né, ou 535,5. Então, 5,3 não chega nem na nossa média do IFSC, que é 6. Né? Vamos pensar por aí. No ano passado, diminuiu um pouquinho. Olha lá, de 5,3, de 5,35, passou para 5,23. Isso em matemática. Claro que se a gente for comparar com 2016, aumentou um pouquinho, né? Mas se comparar 2018 e 2019, ela diminuiu, né? Isso significa que ou a prova estava um pouquinho mais difícil, ou os alunos estavam um pouquinho menos preparados, né? Bom, na prova de ciências humanas, olha só como deu uma baixa. Nós tínhamos em 2018 aí a média de 5,69, quase 5,7, e no ano passado deu a média 5, né? Fechou aí em 508, redondinho. Né? Então vejam também, houve uma diminuição legal aí da... Tava difícil, professor. estava difícil, bom, né? Quem fez pode dar o depoimento, aí é legal, né? E isso às vezes acontece realmente, né? A prova é feita no nível mais difícil e, consequentemente, a média baixa. Foi igual aquele ano que eu falei para vocês aí que a redação caiu o tema dos surdos, nossa média foi lá embaixo. Por quê? Porque o tema era extremamente difícil, né? Então isso acontece, às vezes não é só despreparo de aluno, não. Às vezes é a questão da dificuldade a mais que eles inserem na prova. Então, tivemos depoimento aí da Pamela que fez. Olha só a média em linguagens, aí de prova de língua portuguesa, de língua estrangeira, educação física e artes. Também baixou. Olha lá, Pamela, você achou essa aqui também difícil? Vou pegar a Pamela como parâmetro. Sim. Mais alguém fez a prova do Enem? Ano passado? Gente, ou esse povo não quer falar, ou ninguém fez, ou estão dormindo, Eu ou... não fiz. Tá, bom, pelo menos alguém respondeu que não, obrigada. Vamos lá. Eu no chat ali, ó. Tá, é que no chat também não fiz, tá. É que o chat, quando eu estou apresentando lá, eu não consigo ver, por isso que eu pergunto. Mas tá bom, vamos lá então. Então, a Pamela é o nosso parâmetro. Na prova de linguagens, também a gente teve uma quedinha, né, de 5,26 passou para 5,2, 5,26 aqui para 5,2. Então, se manteve, né, praticamente se manteve aqui na mesma média. E nós temos também a prova de ciências da natureza, que é aquela parte gostosa ali da física, né, coisa desse tipo, e também, repare, nós tivemos uma diminuição legal aqui, ó, de 4,9 em 2018, passou para 4,7 em 2019. Então, gente, reparem que baixou tudo, né? A média baixou geral, e é aquilo que eu falei para vocês, aí envolve todas essas questões, né? A prova mais difícil, alunos menos preparados,
enfim, né, isso daí é bem natural, claro, de ocorrer. E mais uma curiosidadezinha, assim, que o Enem colocou, né, a nota mínima, nota máxima e a média geral, então, por área. Então, vejam aí que a nossa área de linguagens, isso aqui não inclui redação, tá? De linguagens, a nota mínima que nós tivemos aí foi média 3,2 e a nota máxima foi 8. Né? Então, ninguém chegou ao 1000, ninguém chegou ao 10, ninguém gabaritou aí na prova de linguagem. Também, convenhamos, né? Gabaritar a prova do Enem, ó, o cara tem que ser muito gênio. Mas tivemos uma média baixa, bem baixa, aí 5,2. Ou seja, se fosse no IFES, que não seria aprovado. Em matemática, olha só a diferença, a matemática foi um pouquinho mais alta, não é? Teve a média menor foi 3,5, a maior foi 9,85, olha lá, aqui os caras são bons em matemática, e a média geral ficou um pouquinho acima aqui de linguagens, mas ainda assim, né, ficou no 5,23. Ciências humanas também foi, ó, média mínima, nota mínima 3,15, nota máxima ficou no 8 e pouco, tá? E a média, então, 5. E ciências da natureza também 3 e pouco aí de média, nota máxima 8,6 e ficou com a média geral aí 4,7, né? Isso sem falar em toda a problemática que acabou gerando, aí vocês acompanharam por causa dos... problema, já começou o problema lá com a gráfica, né? Isso acho que em junho, não sei, a gráfica que sempre fazia o Enem acabou abandonando tudo, aí vieram problemas políticos, veio troca de governo, entra governo, sai governo, e para culminar com tudo, deu problema na correção das redações, aí um monte de gente reclamando por causa da pontuação. E pontuação do Enem é complicado, porque não é uma pontuação lógica, tipo dizer assim, eu acertei de 20, eu acertei 10 questões, pronto, acertei 50%. O Enem não dá para fazer isso. Né? O Enem, ele tem, dependendo do número de acertos, você ganha uma porcentagem X, só que você não tem como ver isso, porque você não sabe qual foi o número de acertos, a gente não tem acesso a isso, então é muito complicado, né? Pode ter dado muitos erros aí no ano passado que a gente nem está sabendo. Quem foi muito bem é que reclamou, claro, fui muito bem, acertei a maioria das questões e ganhei uma nota baixa, tem coisa errada. Agora, quem ficou naquela situação mediana ali nem pode reclamar, né? Não sei se está certo, não sei se está. Então ficou a situação bem chata, né? Ficou uma situação bem ruim. Bom, agora falando, até agora não tinha falado da redação, né? Mas algumas curiosidadezinhas aí sobre a prova de redação, que é o nosso foco aí hoje. Só para lembrar, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, e algumas curiosidades aqui, olha lá, 3.709.000 pessoas fizeram o Enem, né, então é bastante gente, menos do que no ano passado, em 2018, melhor dizendo. 2018 foram 4 milhões, aqui foram 3 e pouco. Agora, olha a quantidade de nota zero que a gente teve aqui, ó. 143.736 redações tiraram nota zero. Dessas, pasmem, 56 mil provas em branco, ou seja, 56 mil pessoas não fizeram, simplesmente, não estou afim, né? E entregaram a redação. Aí a gente tem um agravante, né? Porque se a pessoa sai de casa a ponto de, sei lá, né? Enfrentar aí um Enem da vida e não fazer a prova de redação, já sabe que não vai ser aprovado. Claro que tem muito treineiro, tem gente que vai, pessoal de imprensa, pessoal de cursinho, vai para fazer, ver só como é que é a prova, para depois eles comentarem, né? Eu já dei aula em cursinho, eu sei bem como é que é. A gente se inscreve, faz a prova e memoriza, né? Claro que não, fica até o final para trazer o caderno e depois os professores se reúnem e fazem
o comentário, né? Cursinho sobrevive disso. Mas, poxa, gente, 56 mil pessoas, né, nesse rolo todo, é muita gente, né? Mas vamos lá. E olha só quantas nota 1000 nós tivemos. Apenas 53 pessoas tiraram nota 1000. Isso realmente é um número bem baixo, né? Ô, Pamela, já que você é a nossa Oi. ponto de referência, o que tu achasse desse tema aí, Pamela? Ah, eu amei, porque eu adoro cinema, mas eu entendo Uhum, que foi, tipo, difícil, né, para a maioria das pessoas, porque não se esperava algo assim. verdade. E qual foi a nota que tu tirasse na redação? Podes dizer aqui? Ou não? Se não... 860. Quanto? 860. Opa! Olha lá, bem acima da média, hein? Que nós Mas tivemos. por causa do tema só. Que bom, ué! Alguma vantagem a gente precisa ter de vez em quando, né? De vez em quando Sim. a de cima olha por nós. Bom, eu também acho que adoraria fazer uma redação aí sobre esse tema. Depois da questão lá dos surdos, isso daí ficou moleza, né? Isso aí ficou. Sim, sim. Não, mas eu concordo sim. É fácil para quem, como tu bem assinalaste, é fácil para quem tem familiaridade com o assunto. É por isso que a gente sempre coloca assim a importância de nos mantermos informados, não precisa saber tudo, mas nos mantermos informados de quase tudo, né? Porque no Enem realmente a gente não sabe, é muito raro alguém conseguir, algum cursinho e tal, conseguir acertar um tema de redação do Enem, porque eles são temas assim bem improváveis, né? Apesar de não serem a maioria tão difíceis, mas a maioria é improvável mesmo. Tá? Eu fiz um quadrinho comparativo aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha, entre o número de alunos de 2018 e o de 2019, só para lembrar. Em 2018, o tema da redação foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Né? E em 2019 foi essa democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que a gente tem aqui, vejam, o número de alunos 2018 foram 4 milhões e 100 mil, mais ou menos, e em 2019 foram 3 milhões e 700, né, que fizeram. Então, em 2019 tivemos uma diminuição considerável, né, de alunos que fizeram a prova. Nota zero, olha aí, ó. Em 2018, mesmo com essa quantidade maior, nós tivemos 112 mil e poucas, nota zero, e em 2019, 143 mil. Né? Repara como decaiu a coisa. Nós temos um número menor de pessoas, isso é preocupante para a educação, tá, gente? Nós temos um número menor de pessoas e nós temos um número maior de nota zero. E olha a nota 1000, né? Para ajudar, o número de nota 1000 também diminuiu, né? Apesar de tem menos pessoas, e o número acabou diminuindo, né? Passou de 55 nota 1000 para 53. Então, se a gente pensa assim, poxa, de 3 milhões e pouco, apenas 53 pessoas tiraram nota 1000, é porque a coisa não é tão fácil assim, não é? A coisa não é tão simples. Então, a gente precisa estudar um pouquinho. E a nota média, lá quando eu disse que a Pamela foi bem acima da média, né, olha só a nota média da redação. Em 2018 ficou aí no 5,2. Em 2019, o assunto era um pouquinho mais agradável, pelo menos, ficou aí no 5,9. Então, a média elevou um pouquinho mais, e esse foi um aspecto aí bastante positivo, né? Pelo menos tivemos esse aspecto positivo aí do Enem 2019. E para quem não viu o Enem, claro que vocês não vão conseguir enxergar isso aqui, nem ao propósito, né? Mas depois eu pego cada trechinho desse aqui, mas só para vocês darem uma olhadinha no geral, assim, como é que é o layout da prova do Enem. Cheio de coisa escrita. Né? Aliás, a prova do Enem ela é considerada uma prova massacrante por causa disso. É muito texto, muito texto, muito texto. Imagina, são 90 questões, né? E tem o primeiro dia são 90 questões mais a redação. Então é coisa pra caramba. Dá vontade de chorar no final. Sai muito estressado, né?
Por isso que Eu levei um livro ano passado pra eu, tipo, ler na volta. No final eu queria jogar ele pela janela do ônibus, porque não tinha tadinho. condições, sabe? Eu saí Uhum. sem conseguir ler, eu não conseguia mais ler nada. Sim, o nível de estresse é muito grande. Isso daí, a gente tem de vez em quando se faz reunião sobre isso, é muito raro, né? Mas às vezes a gente até escreve para o MEC algo do tipo, porque assim, ó, é desumano. Eu acho a prova do Enem uma prova bem desumana. É muita coisa. Sim, E vocês viram que acho que foi no ano passado, ano retrasado, não lembro. A prova da redação ela passou para o primeiro dia, antes era no segundo dia e era sábado e domingo. Então vocês imaginam, né? Imagina a Pâmela que disse assim, ó, saiu de lá, meu Deus, arrasada, né? Não por... eu fiz em 2018 e foi horrível, assim. Não É tem nem o muito que falar. cansativo. Aham, prova sábado, domingo e a prova de redação ainda era no segundo dia. Depois de estar assim cansado, acabado, você É, uhum. produzir um texto. Tá? Isso não tem nada de didático, né, gente? Não tem nada de pedagógico aí. Aí melhorou um pouquinho, porque pelo menos a ideia era uma semana para a pessoa se melhorar um pouquinho do trauma, né? Tem uma semana para o aluno descansar e a redação é no primeiro dia. Por que, que eu É, estou e falando? tipo, e essa questão de, tipo, de fazer no segundo dia cansada, assim, 2018 refletiu muito na minha nota. Tipo, a minha nota Ah, ficou basicamente na média ali, ficou tipo 500 e pouco. olha só, né? Isso não refletia, então a gente começou a reclamar bastante pro MEC e pelo menos eles nos ouviram. A UFSC, a gente já reclamou um montão de vezes, mas a UFSC insiste em colocar a redação lá no último dia. E são 3 dias ali consecutivos, né? Quer dizer, que você está super Mas, cansado, acabou tudo, parará, você tem que produzir vários textos, né? Que não é só a redação. uhum, É a pelo redação. menos é menos cansativa a prova, né? Sim, sim. Você pega a prova da UFSC, que ela é bem mais light, o formato dela são letras maiores, Uhum. né? Dá até um alívio aos olhos. E isso daí conta bastante. Você pega isso que eu estou mostrando aqui, esse layout da redação do Enem, meu Deus do céu, olha É, quanta coisa escrita. Né? Ó, quanta coisa que eu tenho que ler, pensar e produzir um texto em cima disso. Então, e tudo tempo, né, gente? O problema maior é que a gente é uma luta contra o tempo. uhum. Tem uma hora a mais, então, se a gente for pensar aí, se tem uma hora a mais, significa que eu tenho que me organizar para fazer a redação em uma hora. E quem é que consegue fazer a redação em uma hora? Só quem treina muito. Só quem treina aí desde o do início do ano até lá e, tipo, fazendo 2, 3 redações. Esse pessoal que tira nota 1000, eu não sei se vocês já assistiram uma pena. Eu vou mandar para vocês o link. Nós tínhamos um programa de escola que, infelizmente, esse governo acabou aí, mas até o ano passado a gente tinha o Hora do Enem, se chama. Eu vou mandar um link para vocês que é bem legal, assim, um aluno, entrevistaram vários, né, mas um aluno nota 1000, ele contando a rotina de estudos dele. Aí vocês pensam, mas o cara que tira nota 1000 é um cara supra-sumo, além, não, é um aluno normal, né, igual vocês, igual a gente, mas ele se organizou para tirar a nota 1000. E a maioria que tira a nota 1000 não é a primeira vez que faz a redação, não, tá? Começa ali no 8, daqui a pouco vai 9, daí vai aumentando, e normalmente é o pessoal que faz para medicina, que quer medicina, né, que tira nota 1000, e é um pessoal que se organiza. Não é aquele pessoal assim que faz 1, 2 redações por semestre que tira nota 1000, não, gente. Para tudo na vida, eu acho que exige, que pede esse esforço. Aí muita gente deve pensar assim, tá, mas sei lá, eu não preciso tirar a nota 1000, né, para o Enem. Olha, quanto maior a sua nota de redação, muito maior vai ser a sua chance de conseguir o curso que você quiser. E outra, o Enem, a importância de fazer Enem é gigantesca para vocês enquanto alunos, porque o Enem ele tem sido porta de entrada para um monte de universidades, seja pública, seja particular. E outra, o Enem, vocês sabem que, bom, agora está um pouquinho manco, mas nessa época de coronavírus mais ainda,
mas a nota, por exemplo, a questão do intercâmbio, aí do edital de Propici, ele leva em conta a nota do Enem, né, que vocês fizeram. A gente tem contato com várias empresas que oferecem estágio para os alunos, e a nota do Enem está lá, eles pedem a nota do Enem. E se for, e essa questão da escrita, eles valorizam bastante a questão da redação, porque eles precisam, sei lá, de um estagiário que ele vai ter que fazer relatório, quero o cara que saiba escrever legal, né, minimamente bem. Aí ele não vai pegar para estagiário um aluno que tirou 5, tirou 4, por exemplo, na redação. Então, é importantíssimo que todo mundo faça Enem, né, e que saiba que essa nota não é só uma provinha lá que vocês fizeram, não. Isso daí pode definir, às vezes, o rumo da nossa vida, né? Mas, bom, gente, assim, quando nós temos a provinha, né, a prova agora, ultimamente ela está vindo com esse formato. Aqui em cima a gente tem as instruções para redação, que tem que ler, porque de vez em quando aparece um Kinder Ovo ali, uma surpresinha. Então tem as instruções. No caso do ano passado, nós tivemos 1, 2, 3, 4 textos motivadores. Textos motivadores são aqueles textos de apoio, né, aqueles textos que a gente vai ler para fazer a nossa redação. Então, vejam, normalmente tem aparecido aí 3 textos verbais, ou seja, só coisa escrita, né, só palavras, e no caso aqui apareceu um infográfico. Mas em vez do infográfico, às vezes aparece uma campanha de publicidade, pode aparecer uma foto, pode aparecer uma charge, enfim, né, pode aparecer qualquer tipo de texto. E lá no finalzinho, aqui aparece a proposta redação. Eu separei um a um desses elementos aí, até para a gente pensar um pouquinho. Deixa eu ampliar aqui, porque está muito pequenininho. Quais são as instruções? Normalmente são essas aqui, e é bem importante a gente prestar atenção. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, ou seja, você vai ter que fazer o rascunho lá onde está indicado para fazer o rascunho. Bom, nem cabe, acho que nem tem outros lugares, você não vai fazer em cima das questões, né? O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria em até 30 linhas. Opa, aqui a gente já tem uma dica, ó. Bom, primeiro, caneta preta, né? O Enem pede caneta preta. Por que caneta preta? Porque por causa da leitura do gabarito da prova objetiva, não é nem tanto a redação, né, mas eles exigem que vocês levem caneta preta. Mas qual é a dica que a gente tem? Temos um limite aqui do número de linhas. 30 linhas é o nosso limite máximo para fazer um texto. Pois bem, continuamos. A redação que apresentar cópia dos textos motivadores ou cópia do texto da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas descontadas para contagem de linhas. Então, não podemos copiar nada. Porque isso daí, tinha gente que se aproveitava dos textos, não sabia o que falar, se aproveitava dos textos. Às vezes a prova ela é integrada, né? Aparece alguma questãozinha lá que tem a ver com a redação, e daí ninguém ia lá e copiava, né, o trecho. Então, não pode, tá? Vai ser descontado. Agora, aí ele diz assim, ó, o item 4, receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerado texto insuficiente. Opa, temos aqui o nosso limite. Então, ó, número mínimo 7 linhas e número máximo 30. Gente, a redação do Enem é a única que pede nesse número mísero, né, miserável aí de linhas. Mínimo 7 e máximo 30. Bom, por que eu digo número miserável? Porque eu acho o seguinte, quem sair de casa para escrever 7 linhas do Enem não merece ser aprovado, né? Como é que você vai fazer um texto? Como é que você vai argumentar? Como é que você vai dar exemplos em 7 linhas? É impossível, impossível mesmo. E outra, nunca houve casos de redação nota 1000 com menos de 20 linhas. E eu falo isso para vocês com toda a segurança, porque eu faço análise
das redações, é aquele meu projeto com o professor Christian, que eu tinha falado para vocês no começo do ano. A gente faz análises aí das redações nota 1000 e nunca teve uma redação nota 1000 com menos de 20 linhas. Então, tanto que a maioria dos vestibulares do país pede mínimo 20 linhas, entre 20 e 30. Né? Então, mas o Enem coloca aí 7, que é para quê? Para né, já desclassificar um monte de gente ali no começo do texto. Então, limite de linhas do Enem, mínimo 7, máximo 30. Mas vamos trabalhar com mínimo 20 e máximo 30, tá? Para fazermos um texto legalzinho. Também vai receber nota 0 quem fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Olha lá, ó. A fuga ao tema é um problema bastante sério. Né? Depois, acho que mais adiante eu falo um pouquinho, mas já vou adiantar um pouquinho. Existem 2 tipos de fuga. Tá? Existe a fuga total ao tema e existe a fuga parcial ao tema. O que é a fuga total? Fuga total é vocês falarem uma coisa assim, nada a ver com nada. Né? Eles pedirem para falar sobre cebola, vocês vão lá e falam sobre laranja. Tá? Coisas absurdas acontecem no Enem, acreditem. Né? E às vezes tem coisas engraçadas que a gente conta e muita gente não acredita, mas é o caso, por exemplo, do que apareceu aí na redação do Enem, deixa eu até escrever aqui, para vocês verem, na redação da USP, essa daí é bem histórica, né? O tema era para falar sobre, dizia bem assim, né? E o aluno tem que ler, ninguém lê ali para ele. Vocês sabem que a USP, claro, é São Paulo, né? Apareceu aqui. E lá tem muito problema aí com os camelôs. Então, 25 de março, aquele negócio todo. E aquela vez apareceu isso, né? A problemática dos camelôs em São Paulo. Acredita, teve gente que leu isso daqui, camelôs sem acento, né? Esqueceu de olhar o acento, aí ficou a problemática dos camelos em São Paulo. Well, camelo em São Paulo. Camelo em São Paulo? Pois é. Camelo em São Paulo já é uma coisa estranha. Agora, o mais engraçado é que tinha um monte de gente de Brasília que foi fazer a prova em São Paulo, e em Brasília eles chamam a bicicleta de camelos. Ai, meu Deus! Gente, tadinhos! Foi cada coisa engraçada que aconteceu naquele ano que, né? Então, isso é um exemplo de fuga total. Uma outra vez que era para falar, o tema era esse daqui, né? E eu vou escrever a importância para a sua vida. Era algo do tipo. Né? A importância do lazer. Opa, falei uma coisa e... A importância do lazer para a sua vida. E teve, em vez de ler o lazer, leu o leite. Né? Então, galera, olha só. Os caras são descuidados. Não, gente, é que também, né? Mas é que na hora bate o nervosismo, sei lá o que acontece, e a pessoa lê, né, uma coisa absolutamente nada a ver com nada. Isso aqui, então, né, esses 2 aí que eu citei, são exemplos aí de fuga total ao tema. Mas existe a tal da fuga parcial ao tema, que é você tangenciar o que foi pedido. Quer ver? Eu coloquei aqui no slidezinho, aqui, vou passar aqui, depois eu volto lá. Um slidezinho em que aparecem os vários temas aí de redação, e um tema que deu muito problema foi esse aqui, de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O tema relativamente fácil, não é? Mas, quando eles dão um teminha lá, a gente tem que olhar cada palavra, né? Cada palavra tem um peso. O que eles estavam pedindo aqui,
a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eles estavam dizendo que você tinha que falar, sim, da violência contra a mulher. Eles estavam dizendo que você tinha que falar na sociedade brasileira. Normalmente, a redação do Enem pede sociedade brasileira, Brasil, 2016, caminhos para combater o racismo no Brasil, a intolerância religiosa no Brasil, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aqui não teve, e no ano passado no Brasil. Estão vendo? Então, o foco é Brasil, né? A gente tem que falar ali. Voltando aqui a 2015, então, além de eu falar da violência contra a mulher, eu tinha que lembrar que na sociedade brasileira, mas tinha um ponto aqui fundamental que muita gente não viu, que é essa palavrinha aqui, a persistência. Gente, o que eles queriam que falasse? Queria que falasse da violência, que existiu violência e existe hoje ainda. Era isso que o Enem queria que falasse. Tá? Então, não bastava falar da violência contra a mulher. Não, isso foi exemplo de fuga parcial. Né? Quem falou só sobre a violência contra a mulher, fuga parcial. Quem falou sobre a violência contra a mulher no Brasil, fuga parcial. Tá? Não fugiu quem falou sobre isso daí que eu estava falando agora para vocês. Existiu, existe, e enquanto persistir essa cultura, vai existir. Era isso que pedia o Enem. Então, vejam, né? É um exemplo de fuga. É um descuido? Quem faz a fuga comete algum tipo de discurso, né? Seja por indução ou não. Um outro tema que deu bastante problema foi esse aqui de 2017, lá dos surdos. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O que nós temos aqui? A gente sempre estudou desde pequenininho, né? Aquelas marvadas, aquelas professoras de português, sempre nos disseram que, assim, pecado mortal da redação é ficar repetindo palavras. Você tem que variar o vocabulário. Aí, o que os alunos pensaram? Em vez de surdo, não vou ficar falando surdo, vai ficar muito repetitivo. O que eu vou usar? Deficiente auditivo. Pronto, é um sinônimo para surdo. Aí que deu problema. Deu problema porque isso aí foi uma questão bastante polêmica, que surdo não é a mesma coisa que deficiente auditivo. O surdo, se a gente for olhar o dicionário, surdo é aquela pessoa que ela nasce com problema e ela não ouve absolutamente nada, não ouve, não consegue fazer leitura labial, aquele negócio todo. O deficiente auditivo, ele escuta parcialmente, ele consegue fazer leitura labial, enfim, né, é uma particularidade tão grande, mas tão grande, que nem eu sabia. Para mim, surdo e deficiente auditivo era a mesma coisa. Então, vocês imaginem, né, isso na hora de fazer uma redação. Então, houve também bastante fuga aí nesse período. E um dos problemas, assim, né, para vocês verem como a prova do Enem, ela é problemática também. Ele pedia formação educacional de surdos. Primeiro que já começa assim, quem nunca teve uma experiência com um surdo e sentiu bastante dificuldade. É como a Pamela falou ali, eu gosto muito do cinema, então para mim já foi mais fácil. Agora, nesse caso aqui, quem tinha, por exemplo, um surdo na sala de aula, era tranquilo, sabia o que falar. Agora, quem nunca teve, nunca parou para pensar nisso, como é que eu vou falar formação educacional de surdo? Meu Deus, não sei como é que se forma um surdo na escola. Né? Então, olha o grau de dificuldade grande que nós temos ali. E mais um problema, a prova do Enem induzia ao erro, porque ele fala em formação educacional e lá havia acho que era uma charge, sobre a formação profissional. Então, vejam a falha na prova. Né? Ele pede uma coisa, pede formação educacional, e aparece um dos textos motivadores, a formação profissional. Claro que um monte de gente reclamou, e claro que o Enem disse, não, estava lá, não precisava você necessariamente trabalhar aquilo ali, mas induz ao erro. Né? Então, isso é bastante complicado. E aí aconteceram também vários, a nota foi baixa, né, da média, e aconteceram vários problemas exatamente aí por causa dessa questãozinha. Eu lembrei agora, um exemplo de fuga total aqui
de 2015, teve bastante, foi quem falou, por exemplo, sobre feminismo, né? Quem ficou com foco somente no feminismo. Repara que o tema não tem necessariamente a ver com o feminismo, você pode até citar, né? Mas falar apenas sobre o feminismo foi considerado também fuga ao tema. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o que pede aí o tema da nossa redação. Já mostra ali o tema em seguida, um pouquinho antes dos textos. Tá? Então, fica ligado nisso daí. Por isso, a importância de eu dizer assim, ó, a redação é a primeira coisa que a gente tem que fazer na prova, no dia da prova. Por que isso? Porque escrever um texto, gente, a gente precisa estar com a cabeça muito, muito boa, né? Eu, às vezes, peço para o aluno, para vocês fazerem prova de redação, né, vamos dizer assim, até para simular um concurso. Mas é muito ruim, porque às vezes a gente, sei lá, não estou muito inspirado para fazer redação, né? Ou eu estou extremamente cansado e não vou conseguir produzir um texto. Tem tudo isso daí, né? Nós somos seres humanos e tem essa problemática. Agora, você fazer 90 questões e depois parar para fazer um texto, aí é suicídio, né? Então, a gente sempre orienta, claro, tem gente que faz, né? Mas a gente sempre orienta que vocês cheguem lá no dia da prova, estão com a mente mais fresquinha, façam a primeira coisa, o texto, e depois vai responder as questões. Claro, sempre de olho no cronograma, no calendário, no cronômetro, né? Sempre é, que vocês vão ter perto de 1 hora e meia no máximo para trabalhar a redação, fazer a redação e passar a redação a limpo. Tá? Esse processo aí ele é bem importante de vocês pensarem. Quando que eu devo passar a limpo? Assim que eu terminar a prova, o rascunho? Não. Existe uma técnica assim que você escreveu, né, fez o seu rascunho, e o rascunho, gente, o rascunho normalmente das provas, ele às vezes é diferente do tamanho da folha de redação, às vezes ele é menor, às vezes ele é maior, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se eu escrevo muito, por exemplo, eu tenho que cuidar para não ultrapassar as 30 linhas. E eu não posso começar com uma letra grandona, por exemplo, e daqui a pouco diminuir. Então, o fato de eu não poder levar um lápis para a prova do Enem é, assim, horrível. E é horrível por quê? Porque eu poderia, com lápis, eu posso apagar, né? Com a caneta, não, eu vou ter que escrever por cima. Então, a ideia é fazer um rascunho bem redondinho, bem bonitinho, não aquele monte de garrancho, aquele pano de chão, né? E para a gente ter uma noção do número de linhas que vai fazer lá na prova da redação, tá? Para não correr esse risco de fazer uma letra maior e diminuir, ou o contrário, né? Tem gente que começa com a letra pequenininha, vê que não vai dar as 20 linhas lá de uma federal, por exemplo, e começa a aumentar aí a letra, né? Então tem que tomar cuidado e se regrar em relação a isso. Eu falava ainda há pouco para vocês daquele da hora do Enem, e que entrevistava o pessoal que faz redação aí, que tira nota 1000. Uma das coisas que eles sempre falam é isso, né? O treinamento para a redação em casa. Então, eles, eu vou ter que treinar, e sempre com o cronômetro ali do lado. E os caras conseguem fazer uma redação em 1 hora, sim, né? E consegue porque eles já têm a prática. E para adquirir a prática, você tem que estar fazendo sempre redação. E é como eu falei, 2, 3 redações por semana é o que a galera faz para adquirir essa prática, né? Então, um dos meninos lá, por exemplo, contava que, às 2 horas, eu me tranco no meu quarto, ninguém, já aviso para a mãe, ninguém me interrompe, ligo o cronômetro e começo a escrever, e começava, né, a escrever a redação. Por que isso? Olha lá, nós temos o nosso lado biológico, que influencia bastante, isso é uma coisa legal para a gente pensar, né? Como assim? A prova do Enem ela é feita à tarde, depois do almoço, né? Vocês, por exemplo, levam um pouquinho de vantagem porque o curso de vocês é à tarde, né? Agora, quem estuda de manhã, por exemplo, chega à tarde ali daquela preguiça
né? E não só quem estuda de manhã, mas quem estuda à tarde também, depois do almoço, o estômago está cheio e tal, bate aquele soninho, né? Eu, por exemplo, funciono muito bem de manhã e de noite. À tarde eu sou terrível, né? Começa a dar aquele sono. Quando eu dou aula, tudo bem, mas quando eu assisto aula, nossa, né? Quase durmo ali na cadeira. Mas o Enem é feito à tarde. Então, esse menino, ele se acostumou no horário que ia começar a prova, 2, 3 horas, sei lá, a fazer a redação. Por quê? Porque o organismo, ele começa a se acostumar. Então, gente, isso aí tudo são técnicas, né, que os cursinhos passam. Mas, assim, ó, tudo isso contribui para que você chegue ao sucesso com a sua redação. Todos os dias, ou 3 vezes por semana, naquele horário, ele estava lá escrevendo, e o organismo acostuma. Inclusive, vocês podem achar até engraçado, mas uma das técnicas aí que os cursinhos passam é o controle do xixi e do cocô, né? Como assim o controle do xixi e do cocô? Vocês podem sair durante a prova para ir ao banheiro, você pode sair para ir tomar uma água, mas é um tempo que você perde, né? Daqui que você vai ao banheiro, dependendo da onde é a sua sala, às vezes o banheiro é longe. Quem já estudou ali na nossa ala norte, né, as meninas em especial, que está ali, por exemplo, no laboratório de português, sabe que o banheiro feminino é lá no final do corredor. Então, olha o tempo que se perde para ir e voltar. Tem um ponto positivo, que às vezes eu estou tão cansada que a ida ao banheiro e volta me alivia um pouquinho, mas é um tempo que se perde. Então, uma das técnicas é esse controle do xixi e do cocô à tarde, né, no horário da prova. Acostuma o teu organismo a fazer antes e fazer depois. E por incrível que pareça, gente, o organismo aprende, né? Então, são formas, tudo contribui para o sucesso aí da nossa prova. Tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Hoje eu estou jogando um monte de coisinha na cabeça de vocês, para vocês começarem a pensar, poxa, eu faço isso, ou eu não faço isso, né? Eu não sei, alguém gostaria de fazer algum comentário aí, pessoal? Por enquanto tá tudo tranquilinho, é bem teórica, a aula hoje, assim, é extremamente teórica, né? Mas fundamental aí para... Professor, Oi? o que Pode tu falar, acha Ju. de fazer a redação na primeira coisa quando chegar na prova e, tipo, passar limpo no final só? Desculpa, eu não entendi, fazer redação? A primeira coisa quando chegar na prova é fazer redação e passar limpo só no final. Ah, tá, acabei indo para outro caminho e não falei isso. Quando que a gente passa limpo, né? Essa é uma ideia assim, ó, você escreveu a redação, aí vou passar limpo ali na hora? Não. Você deve fazer pelo menos uma outra prova. E, por exemplo, tem a prova de inglês ali no dia, né? Ou de espanhol, enfim. Aí você vai lá e faz uma prova nada a ver com a redação, né? Inclusive numa outra língua. Por que isso? Porque enquanto você escreveu a sua redação, né? Aquilo ali está na sua cabeça. Você pensou tanto que a tua redação já está completamente na tua cabeça. Se tu passas a limpo no mesmo momento, pode aparecer um monte de erros que a gente não enxerga. Gente, é capaz de aparecer uma casa com Z e a gente não enxergar aquilo ali, né? Por quê? Porque o subconsciente ele não vai ler são dados psicológicos, tá? A psicologia explica. O subconsciente ele não vai ler letrinha por letrinha, ele vai ler o início e o final da palavra. Então ele não vai ter competência de enxergar alguns erros que possam passar. Vocês já devem ter visto na internet aquelas palavrinhas que tem, aqueles memezinhos assim, um monte de palavrinhas, faltando uma frase, faltando um monte de letrinhas e a gente consegue ler normalmente. Por quê? O subconsciente ele vai lendo de forma automática. E com a redação a mesma coisa. Ele já está acostumado com aquele texto, então ele não é capaz de detectar alguns erros. Por isso que o ideal é você escrever o texto, vai lá e faz uma prova de língua estrangeira, por exemplo, e depois retorna. Por que eu não aconselho fazer aí respondendo a pergunta de João, né? Por que eu não aconselho fazer a redação no final, passar limpo no final?
Porque no final, dependendo do tempo, e o tempo é muito curto, você já vai estar nervoso, pode não dar tempo, corre-se o risco de não dar tempo, então é muito mais difícil escrever um texto do que fazer um X, então tem que pensar tudo isso daí, e aí a letra vai ficar tremida, vai ficar uma letra feia, e consequentemente eu vou ficar prejudicado. Então, o ideal é fazer logo em seguida, né, depois de fazer, por exemplo, a prova de língua estrangeira, tá? Já que o subconsciente se ocupou aí com outra atividade. Beleza? Mais alguém gostaria de fazer alguma perguntinha aí até o que a gente viu até agora? Podemos seguir? Então, vamos lá. Opa, fala, Pamela. Não, pode seguir. Podemos. Então tá, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui a nossa telinha. Aí diz, então, fugir ao tema, né, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto, né, ou seja, trabalhar ali um texto incoerente, e apresentar nome, ó, isso aqui é importante também, apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Uma coisa importante, vocês não podem escrever nada além do texto da redação. Né? E isso, a folhinha de redação, galera, ela é única, ela é filha única. Filha única em que sentido? Se eu errar ali, eu não vou conseguir outra. Eu não posso usar corretivo. Né? Outro dia alguém da sala usou corretivo e ainda tira isso do material, né? Não pode usar corretivo, não pode usar nada disso. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Às vezes a gente está pensando, sei lá, mania, né? De estar pensando, deixa eu botar isso aqui mais acima, sei lá, estou lá pensando em escrever alguma coisa, fiz um xizinho, ou os apaixonados fazem um coraçãozinho ali. Gente, isso daí é zero, né? Eu não posso, de forma alguma, escrever nada além daquilo ali, nem nome, tem gente que assina atrás, não pode, né? A folha ela não pode ter dados de pessoalidade nenhuma, ou seja, eu não posso me identificar ali. Por quê? Porque tem os corretores, né? E os corretores, eles têm que ser isonômicos, eles não podem saber quem são as pessoas. Agora, por que eu não posso fazer essas rasurinhas ali, né? Não posso fazer um coraçãozinho lá, uma florzinha, enfim, para não ser identificado. A neura, com esse negócio de segurança, é tão grande que eles dizem assim, não, isso daí pode ser, ó, que loucura, né? Isso aí pode ser algum esquema que você tem com os corretores e diz, olha, minha redação é aquela que tem um coraçãozinho lá e pronto, e você vai ser beneficiado por isso. Né? Então, começou por isso daí. Muito cuidado para quem come chocolate no dia da prova e na prova de redação, porque a prova de redação é feita em outubro. Outubro ali já está quente. Né? E o que acontece? Se come o chocolatinho, aí de repente suja a mão, e ali na distração vocês não veem e vão lá e bota a digital de vocês lá de chocolate. Pronto, já é motivo para sair da prova. Gente, eu já corrigi várias vezes a prova de redação do vestibular, da Federal, da UDESC, da CAF, Enem eu nunca quis corrigir porque eu acho muito chato. Tem que corrigir, não é prova física, tem que corrigir pela internet, né? Mas eu já peguei um monte de prova de redação com a marquinha de chocolate, assim, com digital, e eu tive que desclassificar, né? Porque não pode de forma alguma. Eu já fui fiscal também de vestibular, e ali acontece coisas inusitadas, assim, né? Gente que leva, por exemplo, Coca-Cola, tem que tirar o rótulo, tá? Mas e daí, né? Levou a Coca-Cola e, sei lá, vai levando na sacola, na bolsa, a Coca-Cola chacoalha e tal, e de repente vai lá e começa a abrir a Coca-Cola, explode, né? Aí a folha de redação fica toda molhada. Imagina, Coca-Cola, molhada, manchada, né? E o que fazer? Não tem o que fazer, né? E apareceu marca ali, o cara tá fora. Então tem que tomar bastante cuidado. Teve um caso até de um aluno que derramou água na redação. Foi terrível, porque ele, tadinho, ele já tinha feito a redação, escreveu tudo, caiu água, e ele foi fazer assim, ó, né, passou o braço por cima do texto para tirar a água, e daí foi aquele desastre total, né, a caneta toda. Então, são cuidados bobinhos,
né? Mas a gente precisa tomar, porque senão isso daí pode deixar a gente fora aí da redação, tá? Então, muito cuidado com o que vocês coloquem, que não pode colocar nada além ali do que o próprio texto, tá? Antes de passar aí para os textinhos, só para a gente analisar, eu quero analisar uma coisa bem importante aqui, que foi a proposta de redação. Ó, a proposta de redação, normalmente, ela tem aparecido assim, lá por último, e diz assim, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, está aqui o texto que eles pedem, a gente já vai ver o que é isso, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema, daí eles dão um tema aqui, democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando, olha aqui o que eles pedem, olha como é importante a gente ler essas instruções, né? A gente já viu, delimitou o número de linhas, já viu o que vai ter a zero, e ele diz assim, apresentando proposta de intervenção, e esse é o diferencial do Enem, proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, não basta fazer uma redação. Para o Enem, você tem que dizer qual é o problema, né? Ou, antes de dizer qual é o problema, você vai ter que dizer qual é a sua tese, ou seja, o que você vai defender, você vai ter que argumentar, você vai ter que dar exemplos, portanto, você vai mostrar os problemas que estão ocorrendo e você vai ter que dar solução para esses problemas. Se esses 3 pontos aqui, a sua redação não está de acordo com o que eles estão pedindo. Então, esse ponto aqui, essa proposta de intervenção, gente, é o ponto da redação que mais dá problema no Enem. A conclusão é a parte assim mais horrível, que tem sido a parte que dá mais errado, que os alunos cometem mais erros, é a parte da conclusão. Por quê? Porque não se sabe como fazer uma proposta de intervenção. Como que eu vou dizer? Como que eu vou dar a solução para o problema? Mas isso a gente vai aprender aqui, tá? Eu só vou voltar aqui, eu vou pular porque já são 9 horas aí, e vamos continuar na próxima aula, mas até para a gente não perder tanto tempo. A proposta de redação do ano passado, ela dava um texto aqui que contava uma história lá da primeira exibição pública do cinema, é bem interessante, né, que o Lumière diz assim, não, isso daí não vai dar em nada, né, e o cinema aí deu no que deu. O texto número 2 é um conceito apenas do Edgar Morin, definindo aí o que era o cinema. Ele diz que é uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, né? E ele deu também, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, e ele deu também um infográfico, como texto 3, que esse infográfico aqui é interessante, né? Cresce o percentual de brasileiros que frequentam sala de cinemas e o interesse por filmes tem destaque no consumo da TV. Aí, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, 17% frequentam o cinema, 19% vão ao cinema e 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes de TV. Então, por aqui você tem uma porcentagem para puxar alguma coisa aí para a sua prova. Repara que os textos 1 e 2, eles não têm tantos dados para fazer a sua redação, né? O texto 1 está contando uma história aí, dizendo, o que foi, né, o cinema. O texto 2 dá um conceito de cinema. Agora, aqui não. Aqui no texto 3 a gente já tem dados, então já tem que ficar ligado. E o texto 4 é o texto em que você tem mais informações, mais base, para fazer a redação. Tá? Então, ele dizia assim, o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou, quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 97, chegamos a um pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão do shopping center, a atividade de exibição se organizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país em relação a habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada.
foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Gente, esse texto aqui dava a redação inteira para quem quisesse fazer. Esse texto, né, só lembrando o tema, qual era o nosso tema mesmo? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Só o texto 4, ele já dizia para nós o que quer falar, tem que falar sobre acessibilidade, tem que dizer que as pessoas precisam ter acesso às salas, né, e hoje só tem shopping, e não é todo mundo que tem grana, e o cinema é caro, quer dizer, você poderia organizar as suas ideias só pelo texto 4. Né? Aqui já, e ele dá argumentos, olha só os argumentos que ele tem aqui, quase a urbanização acelerada, a falta de investimento em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, só aqui ele já dá 4 argumentos para vocês, bastava pegar 2 dali e desenvolver a redação. Estão vendo? Só que muita gente não percebeu isso, né? Muita gente lá na hora daquele nervosismo, do estresse, acabou não enxergando isso daí. Então, são coisas que a gente tem que ter aí uma mente mais fria na hora e começar a perceber. Os textos não estão ali por acaso, né? Vocês vão ter que ler todos os textos e saber direcionar. O texto 3 e o texto 4, o que a gente está trabalhando aqui hoje, não sei se vocês perceberam, é a interpretação de texto. Né, a gente está interpretando a prova de redação do Enem para vocês começarem a refletirem sobre a hora que aparecer, o que eu tenho que ler, onde que eu tenho que focar. Né? A gente já viu que apareceu a proposta, a gente tem que ver quais são qual é a legislação deles, né? Qual é a forma que eles querem, número mínimo, máximo de linha, aquela coisa arada toda. Eu tenho que ver qual é o tema, e eu tenho que ver para onde esses textos motivadores me levam. E para eu ver onde eles me levam, eu tenho que interpretar. Todos esses textos, do 1 ao 4, a gente tem que interpretar. E, como eu falei, e fiz a crítica, né, o primeiro texto, ele fala sobre a importância do cinema, na verdade. O Lumière lá disse, nem é tanto assim, o cara de teatro, né, pergunta para ele, nem é tanto assim, e deu no que deu, né? O Lumière estava completamente equivocado, porque o cinema se tornou a 7ª arte. E esse daqui, sinceramente, o texto 2 não ajudou muito. Agora, o texto 3 e o texto 4, eles colaboram bastante com o tema. Se o tema era a questão da acessibilidade, vamos falar sobre acessibilidade no cinema no Brasil. Né? Então, ele ficou relativamente fácil a partir do momento em que eu descubro para onde os textos motivadores querem me levar. E isso, gente, acontece com qualquer tema, é isso que vocês têm que fazer com qualquer tema, olhar para onde esses textos motivadores vão nos encaminhar. Eu já estou quase parando aqui um pouquinho, tá? Eu sei que é um pouco cansativo, né? Aula muito teórica ali. Mas aqui, então, fechamos aqui, aí tema de redação. Na próxima aula, gente, nós vamos trabalhar, então, isso aqui, como vocês podem tirar nota 1000 na prova de redação do Enem, tá? Como que a gente, o que a gente tem que, tudo que eu já falei agora, o que a gente tem que pensar para tirar essa nota 1000. Vocês sabem que o Enem, até adiantando um pouquinho aqui, vocês sabem que o Enem cobra, né, as 5 competências, e eu coloquei aqui as 5 competências, podem dar uma olhadinha lá, mas eu volto a falar delas na semana que vem, mas só por curiosidade. Os critérios para correção da prova, então, além das competências, né, para cada competência, melhor dizendo, a gente consegue pontuar de 0 a 200 pontos, então tem 0, 80, 160 e 200 é o limite. Né? Então, eles vão ver, 0 não atingiu competência nenhuma. Né? O 80 é mais ou menos, o 120, tem 120, 160 e 200, aí vai dependendo do seu grau aí de conhecimento naquela competência citada. E a correçãozinha aí no mínimo 2 vezes, tá? Bom, então deixa eu fechar isso aqui,
essa telinha agora e abrir. Fala, querido. Diga, gente. Naqueles textos de apoio, não, a gente pode pegar os dados ou tipo, só as ideias, os argumentos? Não, vocês, os textos de apoio, eles estão ali para dar os dados para a gente. Então, dados a gente pode pegar dali, tá? Inclusive, os dados são dados para a gente usar mesmo. Ele diz que é para não copiar, são os trechos, assim, porque tem gente que, não sei o que falar, né? Não enfim, não tenho nada aqui para dizer, e vai lá e acaba copiando o texto. Tá? Mas os dados que são dados, pega os dados ali e começa a trabalhar em cima. Se você der uma olhadinha, eu já disponibilizei esses slides, mas semana que vem a gente vai retomar. Tem uma redação, eu botei uma redação nota 1000 aí do ano passado, e ele utiliza, né? Ele utiliza bem os dados, ele traz outros tipos de conhecimento ali para a redação, quer dizer, o que ele mostra ali? Ele utilizou aquilo que o Enem está pedindo, ou seja, ele está valorizando a prova do Enem, e, ao mesmo tempo, ele trouxe os conhecimentos dele, né? Daí o pessoal do Enem adora, né, esse tipo de coisa. Tá? Mais alguém gostaria de fazer mais alguma perguntinha aí? Aproveita, hein? Vamos lá. Você já leu o edital desse ano, professora? Não li ainda. Eu acabei de baixar, mas eu também não li. Mas eles já separaram o edital da prova digital e a prova física. Eu tô Pois muito curiosa. Gente, eu tô com medo dessa prova digital. Eu também. Até anotei aqui, Pamela, pra gente, de repente, vamos tentar ler todo mundo aí, a gente tenta discutir aí semana que vem. Uhum. Eu tô morrendo de medo dessa prova digital, porque achei até que não ia ter, depois do rolo, da confusão que deu no ano passado. Então, é tipo muito absurdo, assim, ele já deu problema para corrigir, eles querem implementar mais uma coisa antes de corrigir o que já tem, sabe? Então, eu também estou muito preocupada com isso, mas enfim, tá aí, a Pamela deu uma dica bem legal, para a gente dar uma lida no edital e semana que vem trabalhar. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa aí, povo? Bora tomar um cafezinho, então? Então, por que eu gosto de trabalhar um pouquinho assim essa redação e trabalhar esses aspectos teóricos? Eu acho que é muito importante, gente, e mais produtivo até do que se eu chegasse e desse uma redação para vocês fazerem. Eu sei que vocês já fizeram redação desde a terceira fase, vocês fazem dissertação aí, mas como eu não conheço a turma, né, foi a primeira vez que eu trabalhei com vocês, eu acho importante ressaltar aí alguns pontos, que eu não sei se os professores ressaltaram ou não com vocês. Se ressaltaram, beleza, né, a gente está ratificando aí algumas coisas. Mas, de repente, se alguns professores nunca fizeram vocês refletirem sobre isso, agora é o momento, né? Porque agora é o momento que vocês vão passar aí pelo Enem mesmo, aí, né? Fazendo valer. Então, essa parte teórica eu acho bastante bacana, porque ela trabalha também essa questão da interpretação de texto, né? E para vocês verem que redação não é só produção de texto, mas é principalmente a interpretação, porque se eu interpretar uma coisa errada, foi tudo. Né? Eu interpretar, por exemplo, lá, o tema errado, fugir do tema, acabou-se o vestibular para mim só no ano que vem. Né? Então, não sei se espero, né, que tenha essa aula aí tenha ajudado vocês aí nessa reflexão. Né? Não vou chegar aí direto e colocar vocês na cova com os leões, né, dar um texto para vocês fazerem, sem antes a gente começar a refletir um pouquinho aí sobre o nosso texto antes mesmo de escrever, tá? Aí semana que vem eu termino com vocês e daí eu já dou um tema para vocês trabalharem, treinar um pouquinho a redação em casa. Certo, pessoas? Beleza. Então tá bom, então nós encerramos a aula por aqui. Deixa eu fechar aqui, interromper. Beleza.
E